Sempre quando uma banana é pregada numa parede ou um quadro criminosamente feio é vendido pelo valor do PIB de um país recém-invadido pelos Estados Unidos, eu vejo as pessoas lançando a seguinte pergunta: isso lá é arte? Acho engraçado essa arrogância, afinal, na hora de responder o que é arte, as pessoas gaguejam e se perdem. Na minha opinião, justamente ao fazer isso, elas sem querer acertam a resposta. Arte é, para mim, o auge e ao mesmo tempo o colapso da nossa capacidade de comunicação e dos conceitos não abstratos. A arte seria o mais belo ato de desistência de se fazer claro, um assumir tímido, às vezes elegante, de incapacidade e ao mesmo tempo de indiferença diante dessa incapacidade de demonstrar como são as coisas do nosso cantinho do mundo. Enquanto houverem meios de representar, haverá sempre esperança de soprar vida às nossas vontades. Haverá fracasso, haverá ressentimento, haverá arte. Por isso mesmo, devemos sempre dar espaço a representações da realidade que a própria realidade não alcança. Afinal, é justo argumentar que nós também não alcançamos a realidade, pois há sempre a barreira de nossa formação social e de nossos sentidos entre nós e a matéria. Mas na arte assumimos isso e vivemos sempre à beira do estiramento de nossas capacidades de comunicação e representação, às vezes até mesmo nos desfazendo dela. Eu gosto dessa definição porque dá a uma obra artística a liberdade de te contestar, ofender, confundir e encantar, com método ou não. O que para muitas pessoas é problemático, pois para elas, a arte é uma palavra reservada para os mais altos objetos de apreciação e afeição, ou seja, arte aqui seria o nome de um vibrador que causa orgasmos estéticos. E eu entendo, eu também sou um tarado, mas nas orgias eu também aprecio os olhares de ternura. A exemplo do que quero dizer, acho a pretensão de realismo do neoclassicismo algo ofensivamente vulgar. O movimento neoclássico foi um caldeirão sem fundo, regido pela ambição arrogante de elevação iluminista, onde se atiraram grandes artistas. Enquanto fingiam cultuar o alto rigor técnico, a formalidade racional e as boas práticas de composição para trazer o nível de deslumbramento antes reservado para o divino, agora para os homens e sua história, o neoclássico foi, na verdade, a conclusão da obra de um muro que se erguia na mente das pessoas e que até hoje não ruiu, para separar a alta da baixa cultura, para cultuar as conquistas, os triunfos e a tradição europeia. Acontecendo junto com a colonização e exploração de outros povos, fica difícil argumentar que este movimento não foi usado para marcar a distinção do homem europeu, para reservar as palavras humanidade e civilização para aqueles antes dos montes Urais. Aqueles artistas que, mesmo sendo mestres inigualáveis em suas áreas, não reforçassem esses valores, eram relegados a sarjetas. O próprio Leon Deschures teve sua obra-prima, O Anjo Caído, chamado de lixo na época. Crítica essa respaldada por arremedos de análises técnicas, algumas tendo lá sua validade, mas fato era, a arte de Deschures poderia ser perfeita. Enquanto não dissesse o que a alta sociedade queria ouvir, seria tratada como lixo. Até aí tudo bem. É normal que volta e meia a arte seja sequestrada, incentivada, ou que ela própria naturalmente se volte para enaltecer uma nação, sua cultura, história e conquistas. O problema é que o neoclassicismo ditou a forma como pensamos a arte até hoje. O que deve ser a arte? O que é o mais alto nível da arte? Eu gostaria de dizer que isso é coisa de quem não estuda, mas seria mentira. Muita gente culta e estudada se perde nesse vício. Até gente de esquerda fica querendo de uma forma mais tímida repetir os conceitos de alta e baixa cultura, arte de verdade e arte de mentirinha, se fazendo de desentendido quando confrontado por estar quase falando de arte degenerada, tal qual um nazista. O objetivo desse vídeo é desafiar a forma como entendemos a arte, mas sinceramente ficaria muito feliz se fosse usado para dar tapa na cara de elitista que acha que nasceu com os grandes mestres no meio da bunda. Também vou tiltar falando um pouco de colonização, mas falar de cultura sem falar de barbárie é coisa de vagabundo curador do Louvre. Então, Laroye Shu, iniciemos nossos trabalhos. Há um tempo atrás eu resolvi estudar a arte tradicional japonesa. O grande destaque da arte japonesa, do que eu conhecia sobre arte até então, é a forma da composição e o primor pela elegância na abstração artística. O que mostrar? O que é importante? O que é essencial de ser posto na arte? Como transmitir a sensação do maravilhamento dos sentidos? As respostas dessas perguntas mudou radicalmente na minha cabeça assim que conheci filosofias de design como o Wabi-Sabi, imperfeito porém suave. A coisa quebrada que funciona, ou melhor, a coisa quebrada que não se faz de inteira. Afinal, queira ou não, a arte é uma coisa quebrada. Seja pela perspectiva do artista, seja pela própria matéria da coisa, onde luz e sombra, na verdade, é só tinta.
Isso destruiu toda a minha pretensão da arte como coisa exata que se bate contra a realidade e volta para a tela imperturbada. Até porque a nossa realidade não é só sobre o que percebemos racionalmente observando a dança dos fótons ao nosso redor. Por exemplo, na literatura, o escritor pode dizer coisas como seu olhar era doce sobre a luz verdejante que se derramava sobre ela cortando a escuridão. E nossas mentes se encarregam de criar o cenário poético à nossa própria forma. Mas como eu posso demonstrar o que é um olhar doce para mim? É o tipo de coisa que a técnica sozinha não te ensina a fazer. Eu deveria desenhar da forma mais realista possível o olhar da minha namorada? Mas o artista também se preocupa com sua audiência. Um olhar específico que para mim é muito doce, para os outros pode ser amargo ou de um tom de doçura que desagrade. Como transportar minha impressão para a mente de quem me aprecia? Capturar apenas a essência, o símbolo de um olhar doce, como num cartoon? Apenas as cores e as formas, como numa arte abstrata? Talvez eu devesse esquecer a pintura e o desenho e fazer uma máscara, como os Yorumbás, para transportar a doçura a outras faces? Mas se falo de doçura, por que não tentar algo na culinária? Aquele que se decidir a respeito da sua forma de representação deve, no fundo, assumir sua incapacidade. Ao executar sua arte, deve desistir de algo universal. E aqui que termina a missão do artista e se inicia a jornada dos diletantes. Eu não quero aqui me perder num perspectivismo freestyle, mas para falar de perspectiva a respeito de uma obra de arte, entender como o outro vê o mundo, seria interessante falar da forma como cores e palavras funcionam. Existem pesquisadores de diversas áreas que vão da ciência cognitiva às letras que investigam essa relação e como isso molda a forma como percebemos nossos arredores. Como, por exemplo, em várias sociedades não havia palavra para descrever a cor azul. Tal era o caso com os gregos antigos e com a tribo Rimba na Namíbia hoje em dia. Tanto para o povo Rimba como deveria ser para os gregos antigos, o azul é uma forma de verde. Logo, quando era pedido ao povo da tribo Rimba para identificar que cor se destacava em um círculo de verde de mesmo tom e um azul bem distoante para nós, eles não sabiam dizer ou tinham dificuldade para determinar qual era o elemento intruso. Mas mudando o cenário, usando agora um círculo contendo verdes que só destoavam no tom, enquanto um grupo de ingleses que anteriormente soube identificar o azul, agora não souberam identificar qual era o verde intruso. E aposto que você também não saberia, da mesma forma que eu também não soube. Enquanto o povo Rimba tirou essa diferença de letra. A capacidade de dizer algo altera a nossa forma de perceber algo? Os falantes de idiomas que não possuem a palavra rosa para vermelhos claros possuem dificuldade em diferenciar tons de vermelho, mas em russo, por exemplo, que não possui a palavra rosa, mas que possui uma palavra muito específica para azuis claros, se distingue melhor as nuances de azul. Mas eu disse tudo isso para te convidar a refletir a associação entre as coisas que vemos e a forma como nós as enunciamos. Não só a forma como nós aprendemos a usar a palavra arte, bonito e feio, mas a maneira como a própria arte, como forma de comunicação, opera em relação ao mundo e aos seus indivíduos. Se todas as formas de arte ao redor do mundo se transformassem em palavras e tudo que há no mundo, suas complexidades, seus sentimentos, seus conflitos, suas leis, absolutamente tudo se transformasse em cores, quais cores você deixaria de ver por não ter palavras para enunciá-las? Por achar que determinadas coisas não são arte? Eu apostaria que é impossível que ganhemos completamente a habilidade dos outros de ver as brutais diferenças entre tons que para nós não são sequer nuances, mas expandindo o nosso léxico, talvez consigamos expandir um pouco nosso mundo em sua variedade. Afinal, para mim, essa é a pira da arte, visitar mundos e sensações que a gente talvez nunca venha a ter. Quando vejo um Hopper, eu sinto o cheiro da solidão. Mundos se revelam. Na abordagem à psicologia da Gestalt, temos que a soma das partes é diferente do todo, ou seja, atomizar o homem para investigá-lo por pedaços é problemático, pois ao juntar tudo, talvez o resultado não seja mais um homem. Pelo menos não vivo, como bem demonstrou Jack o Estripador. Enfim, eu entro nesse tópico pois toda vez que tentamos definir a arte abordando-a pelas suas partes, técnica, meio, forma, contexto, objetivo, enfim, mesmo quando tentamos juntar tudo, acabamos com algo que é menos que a arte em si. Por isso acho mais necessário manter os olhos e mentes abertos que tentar preservar o rigor para tornar a arte uma disciplina bem delimitada. Lembremos também que algumas culturas saquearam as outras, assimilaram as outras, destruíram as outras. Devemos lembrar que aprendemos certos truísmos a visitar grandes museus, que há patrimônios culturais que devem ser preservados por servirem como referência futura e outros por serem exóticos, que ali estão distantes de onde foram concebidos, pois o povo que produziu a referência também bondosamente presta o serviço de guardar as quinquilharias bonitinhas e coloridinhas dos selvagens.
Mesmo quando esses ditos selvagens aprendem a falar a língua dos colonizadores e ocupam lugares de destaque para pedir sua identidade de volta, e para mascarar o racismo são negados sob nova escusa de estudos, investigações antropológicas ou sei lá que merda. Meu ponto é, também devemos pensar em como refletir cultura e arte a partir de um meio racista não afeta a nossa percepção. Ou tu vai se doer se eu disser que funk é arte? Qual vai ser sua desculpa? Que funk tem muita putaria? Mas pintura a óleo com um bando de bunda branca fazendo bacanal pode, né? Lembra que eu falei do neoclássico? A preferência por polidez das cores vinha justamente da noção de que artes muito coloridas eram a expressão de um povo infantil e selvagem, pouco desenvolvido. Puro racismo, afinal, quando mais tarde se descobriu que as estátuas gregas que eram referência de tal noção eram outrora cheias de cores, a ideia continuou viva, mesmo que sem cabeça. Também é válido lembrar, só a nível de exemplo, daqueles que acham que cinema brasileiro é inferior por não ter uma Marvel Studios aqui, porque não imitamos os maneirismos estadunidenses, ou aqueles com mais cultura, mas igualmente imbecis, que acham que cinema só se faz em francês e preto e branco, sintoma de como as dinâmicas do neoimperialismo afetam a forma como pensamos o nosso próprio patrimônio. Sabe, eu acho arte abstrata uma grandíssima pilha de bosta seca. Fico muito entediado ao ter que pensar no conceito de uma porra de uma privada no meio de uma galeria. Mas e aí? É arte? Dado a tudo que disse nesse vídeo, prefiro dizer que sim. Até porque a arte está para muito além de mim e meus gostos, e não me colocaria na posição ridícula de pôr minhas preferências pessoais acima de um conceito que junto com o tempo vai me engolir até os ossos. Arte, concluo, ou é tudo ou não é nada. Inclusive, eu sou artista e nerd em todas as redes sociais. Me segue, compartilha, não deixa o Van Gogh morrer de fome.